Olá a todos! Vamos agora para mais uma aula de metodologia de pesquisa em saúde. O tema da aula de hoje é a escolha de periódicos para publicação científica. Ou seja, aonde eu vou publicar os meus artigos? Sendo assim, os objetivos da nossa aula de hoje são os seguintes. Primeiramente, conhecer os meios para a publicação científica na área médica. Então, como que eu publico, aonde eu vou procurar revistas e como que as revistas solicitam que os artigos cheguem até elas para serem publicados. A seguinte questão é conhecer os critérios para a escolha da revista, com base nos índices de qualidade. Eu tenho que sempre que prezar as melhores revistas para as publicações dos meus trabalhos científicos. E, por fim, identificar algumas particularidades que garantem uma adequada submissão de um artigo proposto. E antes da gente entrar no assunto propriamente dito, duas reflexões prévias importantes. Primeira, o que é uma qualidade em pesquisa científica? Como que eu defino o que é qualidade em uma pesquisa? E a segunda questão é como que eu meço. Como eu vou dizer que algo tem mais qualidade do que o outro em termos de publicação científica? Essas são duas questões norteadoras da aula de hoje. A mensuração dos trabalhos científicos segue um princípio chamado princípio Qualis, que é uma forma de mostrar o que a revista apresenta em termos de qualidade científica, pautado na questão das publicações e citações que uma determinada revista faz sobre um determinado assunto. Então, a questão da qualidade está muito associado a uma questão que vai inicialmente de um processo de seleção que é feito pelas revistas. Então, as revistas de qualidade, elas têm sim um bom critério de exigência para aquilo que é produzido, e isto reflete na questão da sua qualidade, e também a questão da visibilidade e credibilidade, ou seja, quantas pessoas leem e citam os trabalhos científicos. Então, o princípio de uma qualidade de uma revista científica e dos trabalhos científicos contidos nela passa primeiro, por uma seleção rigorosa dos trabalhos científicos e, segundo, o quanto esse trabalho é lido e citado mundo afora. E existem diversas formas de citar, medindo esse impacto acadêmico. Existem modelos internacionais, que são os mais utilizados. Temos também os nacionais, que são usados para preservar assuntos de interesse nacional, que servem para medir esse impacto acadêmico, ou seja, dizer o quanto que a revista apresenta de qualidade. Existem dois itens que são muito utilizados, como o índice J e o índice H, que são obtidos por uma média entre os números de publicações e citações que uma revista apresenta, além de base de indexação, que também servem como critérios para a qualidade. Se seu artigo está em uma revista que está dentro dessas bases de indexação, ela apresenta sim uma certa qualidade. E existem também diversos sistemas usados mundo afora em diversas áreas para fazer esse cálculo de qualidade da revista e conferir a ela um certo índice de qualidade. E como é feita então essa mensuração? Essa mensuração da qualidade se dá pelo coeficiente científico, que é usado a partir de uma referência básica, que é o número de citações. Ou seja, se você tem um determinado artigo publicado em uma revista e esse artigo seu é lido e citado por vários outros pesquisadores, confere ao seu trabalho, ao seu periódico, uma certa qualidade. Por outro lado, se você publica um certo artigo que ninguém cita ele, a qualidade da revista também irá cair. Então, o número de publicações que a revista faz e também o número de citações feitas a partir dos artigos contidos naquela revista gera então um coeficiente científico.
que então é pautado, né, no número de vezes que o artigo e o autor é citado. Então, um ponto decisivo para uma revista ser de qualidade é o fato dela ser citado. E, quando eu escolho uma revista que tem uma boa qualidade, também diretamente significa, se meu trabalho for aprovado, que ele terá uma grande chance de ser lido e citado em outras ocasiões. E isto é extremamente importante porque cumpre um dos papéis principais dessa disciplina, que é a questão da qualificação médica. Se a gente quer, né, promover uma qualificação médica mundo afora, os trabalhos têm que ser publicados em revistas onde as pessoas leem e têm o hábito de citar, devido à qualidade dos trabalhos que ali se encontram. E aqui somente um exemplo para ver como é feito então este cálculo. Vamos pegar aqui 2 anos, o ano de 2009. Uma determinada revista teve 42 artigos citados de um total de artigos publicados que corresponderia a 120. No ano de 2010, ela mantém um número de 36 artigos citados num universo de também 120 artigos publicados. Então, o fator de impacto do ano de 2011, que sempre esses cálculos são feitos, né, do biênio anterior, é a soma das citações que são feitas dividido pelo total de artigos que aquela revista publicou. Isso, então, gera um determinado número que corresponde ao fator de impacto da revista. Então, o ponto-chave são os artigos citados, ou seja, aquele trabalho que alguém leu, se interessou e citou no seu próprio trabalho. E isso, então, é a chave para um trabalho de qualidade, e é assim que se mede a questão da qualidade das revistas. Então, o fator de impacto, que é usado também, né, pela abreviação FI, é uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos, o que, de uma certa forma, mostra que o trabalho é bom e as pessoas leram e referendaram, citaram o que foi pesquisado e que foi descoberto pelo pesquisador. Existem várias entidades que fazem esse tipo de conferência dos artigos, né? Temos o ISI e o JCR, um dos principais. Além de outros órgãos também que fazem de forma independente esta contabilidade, vamos assim dizer, né, do número de citações versus no número de artigos publicados por uma determinada revista e o cálculo do seu fator de impacto. Existem também outros índices, o índice H também, que começou no ano de 2005, também é bastante utilizado para mensurar as revistas e até mesmo a qualidade do pesquisador, né? E assim por diante, nós temos então, né, várias formas de procurar a qualidade das revistas. Só que às vezes nós temos um número tão grande de revistas sobre um determinado assunto que fica complicado a gente pesquisar um por um e talvez possa ter discrepância entre as entidades que fazem esse levantamento. É por isso então que se cria, né, uma média geral chamada Qualis, que é uma forma de pegar todas as referências de qualidade que existe em uma revista e criar um único indicador. E aí então que surgem os estratos de qualidade. Atualmente nós estamos num processo de mudança, mas eu vou apresentar para vocês a forma atual que é utilizada para a classificação das qualidades das revistas. O fator principal, então, corresponde ao índice e fator de impacto que a revista apresenta. Então, considera-se 2 principais meios de avaliação, o índice JCR e também o H. Faz-se, então, uma média de intervalo entre as revistas e, estando em uma faixa de alto valor de impacto entre essas duas instituições, nós temos, então, o extrato principal, que seria o A1, que é o extrato 7. Depois, à medida que esses valores de impacto vão decrescendo, nós temos, então, um decréscimo também na qualidade da revista, podendo ser o extrato 6, que é o A2, o extrato 5, que é o B1. Esses são os principais extratos que a gente utiliza na universidade para publicação de artigos. E existem também extratos B2, B3, B4, B5 e até extrato C, mas são revistas de muita baixa qualidade, no qual, se você enviar o seu trabalho para lá, significa que há chance das pessoas nem sequer lerem e muito menos de publicarem.
E às vezes você tem um trabalho tão bom que realmente merece, né, ser submetido às revistas de melhor qualidade para alcançar o objetivo principal, que é a qualificação da prática ética. Existem outros critérios além desses também para a questão, né, de preservação dos conhecimentos locais, porque muitas vezes aqueles critérios JCR e UH se aplicam de forma internacional e produções nacionais, principalmente escritas em português, acabam não sendo avaliadas. Então nós temos então, o critério, né, da Cielo, no qual uma periodicidade da publicação de pesquisadores ou da revista, um bom número de artigos publicados por ano, um bom percentual de artigos originais, a questão de preservação da pesquisa nacional e de assuntos de interesse, como o Sistema Único de Saúde, a questão da valorização dos pesquisadores nacionais, que às vezes se dedicam a linhas de pesquisa que só têm interesse na região, como doenças tropicais, por exemplo, né? Os procedimentos de revisão feitos por pares adequadamente, aspectos dos idiomas, né? Além do português também, versões em outros idiomas. E a questão de regularidade, ou seja, mensalmente a revista sai, são critérios que também qualificam um bom qualis às revistas nacionais, podendo chegar a A1 e A2. Assim, então, é organizado pelo CAPES aqui no Brasil. Bom, mas aonde que eu vou encontrar, então, as revistas de qualidade? Porque da forma como é apresentado, parece que eu tenho que ir, né, de revista em revista e descobrir, fazer uma planilha e coisa do tipo. Não é necessário. O próprio CNPq e CAPES já fizeram essa atividade e nós temos uma plataforma chamada Sucupira, que é homenagem a um grande pesquisador que nós tivemos no Brasil, no qual essa plataforma ela faz a pesquisa para a gente, buscando as revistas de qualidade conforme for o meu interesse. E como que ela funciona? Basicamente, você tem que colocar as informações principais que você deseja para achar a revista que você pretende publicar o seu artigo. Funciona basicamente da seguinte maneira. Primeiro, eu tenho que fazer a classificação mais recente, e atualmente a classificação do CAPES recente é do triênio 2013-2016. Então, preciso fazer esta seleção e escolha. Depois, escolher a área da medicina que eu pretendo encontrar a minha revista. Lembrando que na medicina eu tenho 3 áreas, que é Medicina 1, Medicina 2 e Medicina 3, onde eu tenho diversas especialidades, do qual eu preciso, então, deixar bem claro qual é a especialidade para encontrar o artigo que eu quero. Vamos pegar, por exemplo, a questão da endocrinologia. Então, seria, na hora de selecionar aqui, Medicina 1, na busca da revista que eu pretendo publicar o artigo. Feito isso, eu preciso então escolher o extrato de pesquisa, ou seja, aquele conjunto de revistas que tem um bom fator de impacto, que os artigos publicados por ela são altamente citados devido à qualidade, e assim então faço a escolha. Podemos escolher, por exemplo, o A1, que seria o top, né, a classificação máxima de artigos de qualidade. Feito essa seleção, então, eu continuo. E aqui, então, eu tenho, né, os dados que eu preciso. Classificação de periódicos 2003-2016, área Medicina 1. A questão do ISSN eu não uso, só se eu quiser buscar uma revista bem específica e souber esse número, que ela funciona como uma espécie de código de identificação da revista. Coloquei uma palavra-chave, né, referente à revista, que pode aparecer no título, e coloquei o extrato que eu quero, A1. Aí, então, eu tenho que fazer, clicar em consultar. Daí, o que vem? Aparece as opções de revistas da classificação que eu coloquei e do qualis que eu desejava encontrar. Qual é o próximo passo? Buscar a revista que é do meu interesse. Então, posso procurar revista por revista ou simplesmente, né, já ter alguma referência relacionada à revista. Nesse caso aqui, eu tenho que procurar revista por revista. Vou passar um exemplo para vocês de uma revista apenas, que seria esta, né? O Jornal de Endocrinologia.
Como que eu faço essa busca? Eu pego o nome da revista e jogo no Google, né? E vou procurar então pela revista, pela página da revista. Na revista, o que eu preciso encontrar? Eu preciso encontrar as informações principais, que é o escopo, que me diz o assunto, porque dentro da endocrinologia você pode ter vários assuntos e revistas que tratam de assuntos mais específicos. Daí eu preciso ler o escopo para ver se o que eu quero publicar tem a ver com o interesse da revista. E a segunda pesquisa que eu tenho que fazer é a questão, né, sobre as informações sobre a submissão, que vem geralmente nessa seção, né, Guia para Autores. Neste link eu clico e tem todas as informações que eu preciso para saber como publicar o meu artigo, que vai da fonte, do tipo de referência, da estruturação mínima do artigo, da questão, né, das palavras-chave que eu posso usar ou não usar, enfim, todas as informações necessárias. Então é desta forma que eu devo proceder para encontrar a revista que eu quero publicar o meu artigo de revisão na disciplina.